Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa. Ora, muito boa noite aos nossos ouvintes da RLX, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Magazine RLX Desporto. Hoje com o painel completo, o Aftad Tayob está cá connosco, o Bruno também. Vamos começar por falar sobre esta jornada do campeonato, que trouxe uma novidade que já não acontecia há algumas jornadas, que é o facto do Sporting perder pontos para os seus mais diretos perseguidores. Aftad, relançou o campeonato este empate do Sporting? Eu calculo que não. Boa noite. Antes de mais, cumprimentar os ouvintes, cumprimentar a ti, David, e ao Bruno. Dizer que é um gosto de estar aqui, pedir as minhas sinceras desculpas por terem feito o último programa sem mim, mas acho que até correu melhor do que comigo, normalmente. O Sporting empatou num dos jogos mais conseguidos nos últimos tempos. Eu tive a oportunidade de ver parte do jogo e, por acaso, tive a oportunidade, ou comentei contigo, David, lembras-te? Mando-te uma mensagem a dizer: hoje estão a jogar bem. Hoje estão a jogar bem, mas vão empatar. E dito e feito. Foi mero acaso com o qual o Moreirense consegue um empate. O Sporting tem um jogo bastante conseguido. A meu ver, é um jogo em que mostra alguma retoma. Depois, os foras de jogo. Um deles, aquele de 2 centímetros, seja do Sporting, seja do Benfica, seja de Porto, seja quem for. Nós vamos, a lei do VAR tem que ser melhorada, porque os 2 centímetros, até quando nós vamos em excesso de velocidade, o radar tem um X número de... Quando vamos num radar no carro, se somos apanhados por um radar, há uma tolerância, vai ter que haver uma tolerância. 2 centímetros, basta colocar um bocadinho mal a linha e a situação fica distorcida. Para mim, os 2 centímetros não são justificação para se anular um golo e acaba-se por prejudicar o ataque em relação à defesa. O Porto ganha ao minuto 94, fez-se Sporting esta semana, mas o Porto não jogou bem. Se calhar já estava com o pensamento no jogo contra o Chelsea, mas não jogou bem, fez um jogo bastante fraco. A primeira parte não tive a oportunidade de ver, mas dizem pelo que li que a primeira parte ainda é mais fraca do que a segunda parte, e eu vi a segunda parte e o Porto não jogou bem. O Benfica também, embora venha da 6ª jornada consecutiva a ganhar, há 7 jogos que não sofre golos para o campeonato, fez um dos piores jogos dos últimos tempos. Foi um Benfica apático, foi um Benfica sem grande alma. Marca o gol aos 20 minutos no primeiro penalti, à 25ª jornada, tem o primeiro penalti no campeonato. Para tirar desde já as dúvidas, para mim é penalti, é mal feito, ou é escusado pelo erro mesmo, mas é penalti. E depois teve um jogo em que o Seferovic falha pelo menos 2 golos cantados, o Otamendi falha um de baliza aberta, e pôs-se a jeito, e não empatou também por mero acaso, porque o Elton Leite defendeu. O Braga ganha também no último minuto, com um gol de Sporar. A mim parece-me basicamente claro que o Sporting não é lançado, está muito, muito bem lançado para ser campeão, e será campeão justamente como venho dizendo nas últimas semanas. O jogo contra o Famalicão é em casa, mas poderá ser um jogo interessante, e se acontecer algum resultado fora do normal, que será a vitória do Sporting, poderão vir algumas nuvens a pairar, mas parece-me que o resultado contra o Moreirense é um resultado normal. O empate não é nada de extraordinário, até porque o Sporting tem muitas dificuldades em ganhar em Moreira de Cónegos. A exibição do Sporting foi melhor do que o resultado. Os outros 3, o Braga não tive a oportunidade de ver todo o jogo porque estava a jogar à mesma hora que o Benfica. O Benfica tem um jogo muito fraco, o Porto um jogo fraquíssimo, e pronto, e foi assim a jornada desportiva. Muito bem. Bruno, a tua análise sobre esta jornada do campeonato, em que o Sporting finalmente perdeu pontos. Finalmente para nós não é bem finalmente, mas pronto. Mas pronto, teve um desaire que já não acontecia há algumas jornadas atrás. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite David, boa noite Aftad. Ainda bem que temos o Aftad de volta, isto é mais interessante com ele, sem dúvida alguma. Foi uma jornada com muitas novidades, acho que isto houve aqui uma mudança de paradigma quase radical.
O Benfica tem finalmente um penalti, o Porto ganha com a tal estrelinha que tinha vindo a ser atribuída ao Sporting ultimamente, e o Sporting acaba por ter um dissabor que já poderia ter acontecido mais cedo. Poderia ter acontecido com Santa Clara, poderia ter acontecido com o Tondela, poderia ter acontecido com o Guimarães. Foram todos jogos com o Gil Vicente, todos jogos em que o Sporting teve quase a perder pontos e acabou por conseguir, com trabalho também, com alguma felicidade, chegar a um resultado positivo. Eu acho que eu percebo o que o Aftab disse sobre a exibição do Sporting ser uma exibição um pouco mais agradável, mas eu acho que nós somos sempre mais críticos com o nosso clube do que os outros. Eu não gostei da exibição, acho que tivemos muita bola, o Moreirense foi uma equipa francamente incapaz do ponto de vista ofensivo e isso deu ali uma sensação de domínio de jogo do Sporting, que até o teve, mas a realidade é que passar isso para oportunidades de gol concretas, não podemos considerar os 2 golos anulados como oportunidades de gol, na minha opinião, são 2 golos anulados. Concordo também quando o Aftab diz que tem que começar a haver alguma tolerância na questão dos fora de jogo, não só pela colocação da linha, mas por algo que também já li, que me faz sentido, que é a questão da colocação do frame. Ou seja, qual é o frame que define o momento que a bola sai do pé do jogador que faz o passe. E esse frame em 2 centímetros, quer dizer, isso é uma fração de centésimas de segundo que pode definir esses 2 centímetros e com isso condicionar o golo para o bem ou para o mal. No entanto, isto já não é a primeira vez que acontece, já aconteceu ao Benfica, já aconteceu ao Porto, aconteceu agora ao Sporting, por 2 centímetros penso que é a primeira vez, mas o Porto também penso que já tinha tido 1 por 3, o Benfica por 5, portanto é algo a rever, porque o VAR ainda tem algumas melhorias que pode sofrer. Depois temos uma oportunidade de um cancelamento do Fedal, temos a oportunidade do golo do Paulinho que é concretizado e pouco mais do que isso. Muita posse de bola, muita segurança com bola, mas muito pouca velocidade no ataque, muito poucos movimentos de ruptura, muito pouca capacidade de aproximação à baliza do Moreirense com perigo. E depois é aquilo que temos vindo a falar. A qualquer altura se espera, e quanto mais os minutos vão passando com o resultado por discutir, a equipa adversária acaba por acreditar um pouco mais e no lance fortuito as coisas podem acontecer. Eu acho que o resultado não é de todo justo, acho que o Sporting ainda assim jogando mal merecia a vitória, mas a realidade é que o futebol é isto. O Moreirense foi feliz, procurou essa felicidade naqueles últimos momentos, e isto só vem trazer mais à terra os sportinguistas para que percebam que há muita coisa ainda por acontecer. Vamos receber o Famalicão, que é um adversário com o qual empatámos na primeira volta, e todos ainda se lembram desse empate. Um Famalicão que vem crescendo, tem um novo treinador, que desde que tem um novo treinador tem tido bons resultados, venceu agora o Passos Ferreira, que é uma das equipas de sensação do campeonato, portanto não é um jogo fácil, e depois logo a seguir vamos a Faro, que também é uma deslocação difícil, sempre complicada, e depois recebemos o Valência e vamos a Braga. Temos aqui um ciclo de jogos que podem complicar, portanto é importante que a equipa agora tente estabilizar e que tente ganhar a todo o custo ao Famalicão, e acima de tudo que tente ganhar de uma forma dominadora e que não deixe margem para dúvidas. Em relação ao Porto, era aquilo que tinha dito, ganhou com aquela estrelinha, jogo fraco, jogo mau, o Santa Clara merecia claramente, na minha opinião, e porque vi o jogo, merecia claramente um resultado diferente, acho que o empate seria justo, e o Benfica que vence justamente, parece-me que está melhor, desperdiça muitas oportunidades, falha muitos gols, aí consegue criar muito mais do que o Sporting, consegue ser mais perigoso, e vamos ver, mas neste momento estes 8 pontos ainda nos dão algum conforto, mas com o que vem aí de jogos difíceis, também nos causa alguma insegurança e intranquilidade, como é normal, porque não contávamos com este empate seguramente. Queria só referir 2 coisas, David, se permites. Uma é força. Esta semana o Benfica vai a Passos de Ferreira, o Sporting recebe o Famalicão. Passos de Ferreira a sensação, o Famalicão nas últimas 3 jornadas para mim é a sensação porque conseguiu fazer um equilíbrio dentro do plantel de muita qualidade que tem. Portanto, pode ser um jogo interessante em Alvalade e vai ser certamente também um jogo interessante em Passos de Ferreira. Outra situação de referir, 4ª derrota consecutiva do Guimarães, troca de treinador. A estabilidade em Guimarães também não é propriamente muito fácil. Depois, referir também as equipas da Madeira corre-se o risco de 2 equipas da Madeira descerem de divisão.
ou seja, a Madeira ficar sem a representatividade no principal escalão do futebol. O Santa Clara fez uma exibição, e aí concordo com o Bruno, pelo menos na segunda parte, uma exibição, não digo de encher do olho, mas uma equipa que jogou olhos nos olhos com o Porto, e não veio com autocarro, e pelo menos o Boa Vista a ganhar em Belém. O Belenenses sofre poucos golos e o Boa Vista ganha 2-0 em Belém. Acho que também é importante focarmos isto. Fica também vamos lá ver, senão ainda vamos ter problemas. Atenção que o Belém não jogou. Exato, a Bessade, e não foi em Belém. A Belém não joga em Belém, joga no Jamor. Mas atenção que, segundo consta, pode usar os símbolos e o nome do Belenenses. Mas isto é uma discussão na qual eu não entro. Eu não sou adepto do Belenenses, nada me move contra o Belenenses, até por causa do Petit, e espero que faça um bom resultado em Alvalade daqui a umas jornadas, mas nada me move contra ele. Mas sim, concordo contigo, David. Bessade, e também focar que o Estoril é campeão da Liga Revelação. Acho que também é interessante, fora dos três grandes, acho que acaba por ser interessante. Por acaso, epá, e agora à tarde foi-se, e vamos falar 5 minutos, 2 minutos e meio cada um de vocês. O que vocês acham desta questão da organização da Liga Revelação? Isto traz alguma coisa ao futebol? Sobretudo ao futebol português? Bruno, achas que a Liga Revelação traz alguma coisa nova? Acho que sim, Eu acho que um problema da formação ao longo dos anos sempre foi a questão da transição dos júniores, dos sub-18, sub-19 para os séniores. Nós temos que perceber que olhamos para o Sporting e para o Benfica e para o Porto também recentemente e vemos jogadores da formação a chegar à equipa principal com 18 e 19 anos e achamos que isso é algo normal e natural, mas não é. A grande maioria dos jogadores não o consegue e esta transição é muito difícil, mesmo em clubes que não sejam de tão grande dimensão como os chamados três grandes. É muito difícil, os índices competitivos são outros, a qualidade dos jogadores é outra, a experiência e maturidade dos jogadores é outra. Portanto, eu acho que este campeonato sub-23 permite não só que esse patamar de diferença ali entre aquela idade dos 18 e a idade dos 21, 22 seja um pouco esbatida, mantendo um nível competitivo elevado e ao mesmo tempo permite também que os jogadores possam continuar a evoluir nos seus clubes sem ter que andar depois a rodar por divisões inferiores e noutros contextos que também dificultam aquilo que é o processo de transição para os séniores. Portanto, eu acho que esta Liga Revelação tem mostrado que é boa, que traz qualidade. No caso dos grandes, aproveita-se para meter juvenis e júniores a jogar no sub-23, porque lá está, são jogadores com mais qualidade. E depois porque vemos equipas a surgirem com muita força na formação e o Estoril e o Leixões são dois casos desses. Muita qualidade na formação destes dois clubes e acredito que com esta Liga Revelação há muitos jogadores que vão começar a aparecer nestas equipas e por consequência vão começar a aparecer também na primeira e na segunda Liga com mais destaque. Senhor, também estás de acordo com esta análise do Bruno? Bruno, acho que o Rio Ave também chegou a ser campeão há 1 ou 2 anos atrás. Sim. Acho eu, é verdade, não é? Foi, não foi? Acho que até foi o Benfica que ficou em segundo lugar. Acho que é extremamente importante, até porque nada contra os jogadores estrangeiros, faço desde já cá o ponto que não tenho nada contra os jogadores estrangeiros, mas quando vemos equipas, sei lá, como o Marítimo, por exemplo, onde são raros os jogadores portugueses, e isto causa-me alguma estranheza que vamos buscar lá fora, provavelmente, não é provavelmente, certeza que se tem que pagar mais, e têm menor qualidade do que os nossos jovens. Estas ligas permitem, se calhar, também que esses jovens tenham alguma visibilidade, porque não existe só este estigma que só existem os três grandes em Portugal, é um estigma errado. Existem vários jogadores que não jogam nos três grandes e que são bons jogadores. E existem jogadores nos outros clubes que a transição normal, nos anos 80, que eu não me lembro, mas do que leio, era um jogador do Boa Vista, o sonho dele, se calhar, era jogar num dos três grandes. Quem diz o Boa Vista, diz até clubes. O Braga, na altura, era bem mais fraco. Diz a Bessade, que na altura era Belenenses. Era a transição normal de um jogador do Guimarães e hoje em dia já não acontece isto. E nós depois vamos analisar os plantéis
Epá, temos não sei quantas nacionalidades, porque depois vem a questão da adaptação, e aí até posso trazer um jogador da equipa principal do Benfica. Todos nós que acompanhamos um bocado o Campeonato Brasileiro, víamos o Everton como um grande jogador. O Everton, neste momento, no Benfica, não vale os 20 milhões que o Benfica pagou por ele. E provavelmente será uma questão de adaptação. Mas custou 20 milhões de euros. Com esses 20 milhões, e agora vamos para outro patamar, quanto é que o Benfica gasta, por exemplo, quanto é que o Benfica gasta com a estrutura toda do Benfica Campos? Acho que o ano passado, ou há 2 anos, tinha vindo a conta que eram 10 ou 15 milhões de euros por ano. Com toda a estrutura. E isto é importante para clubes com dificuldades, como são os clubes portugueses, que têm normalmente salários em atraso. Não estamos a falar só dos 3 grandes. Acho que estas ligas permitem apresentar esta competitividade e apresentar bons valores. O Bruno há pouco falou numa coisa que é uma realidade. Só agora, o Porto foi campeão europeu da Youth League e não tinha ninguém na equipa principal. Agora vemos, e o peso que custa, que nós vemos o Diogo Leite a jogar na seleção sub-21 e vemos o Diogo Leite a jogar no Porto, no Central, há uma diferença abismal. A camisa pesa-lhe. Pesa-lhe muito. Se calhar pelo amor que ele tem pelo clube, mas pesa-lhe muito. E esta transição é importante entre termos um jogador que vai ser muito bom no futuro ou um jogador que vai ser médio no futuro. Porque não vai ter a evolução necessária. Sim, senhora. Feita que foi esta análise sobre a Liga Revelação, vamos passar agora a uma situação que tem a ver que aliás, com a AFTAB agora off, quando a gente ainda estava em off, tocou no assunto, e com alguma razão. Isto porque a talho foi-se daquela caricata situação da equipa de vôlei do Benfica, que se desloca aos Açores para disputar a final do Campeonato Nacional de Vôlei, onde já levava, quando chegou aos Açores, já levava uma vitória, portanto precisava, vencendo os 2 jogos, sagrava-se campeão, foi isso que aconteceu, e não havia taça para distribuir, com o ridículo argumento, para não dizer outra coisa, que a Federação deu que a taça não podia andar de um lado para o outro, por causa do Covid. Portanto, se calhar o álcool gel ainda não é um produto que a Federação de Vôlei, que a Federação Portuguesa de Vôlei conheça, mas isso deixa à nu aquilo que o Bruno também há pouco dizia também em off, que tem a ver com uma coisa, é que o paradigma das chamadas modalidades de amadoras mudou muito nos últimos anos. Praticamente todas elas têm equipas profissionais. Provavelmente o que falta agora é a qualificação dos seus dirigentes que se calhar não são assim tão profissionais, mesmo ganham dinheiro, quer dizer, há aqui uma espécie de valorização dos plantéis, das equipas técnicas, e depois chega-se ao topo da hierarquia da modalidade e a coisa afunda-se. Gustavo, queres comentar esta situação? Eu ia dizer outra coisa, mas pronto, vá caricata, e ficamos pelo caricata. Não, para mim são 2 situações caricatas. Uma é não estar o representante da Federação para a entrega da taça e não haver a taça. A segunda situação, que eu acho que ainda é mais caricata, é a justificação. Acho que era mais fácil dizer devíamos ter feito e não fizemos, pedimos desculpa e a situação morria, do que a situação caricata dizer que não se pode levar a taça de um lado para o outro. Ou se não se pode ter um representante da Federação, até porque provavelmente haverá representantes por causa das associações, deverá haver alguém da Associação de Vôlei dos Açores para entregar a taça e a situação estava resolvida. Agora, dizermos que por causa do Covid a taça não pode andar de um lado para o outro, acho que é tirar areia para os olhos dos adeptos, de quem gosta da modalidade, ou de quem vê a modalidade, nem que seja porque ou é o Benfica ou o Sporting. É que aqui a gravidade da situação não é ser o Benfica ou o Sporting que for para estar, seja quem for, que é o ridículo da situação. E o Bruno dizia bem, as modalidades não são amadoras, são muito profissionais, mas as federações se calhar ainda são, e a comunicação ainda mostrou ser ainda mais amadora do que isto. Eu não sei quem fez aquele comunicado, mas quem fez o comunicado provavelmente não leu o comunicado ou não realizou bem o que estava a escrever. E isto para mim acho que não dignifica nem o Benfica, nem o Sporting, nem o Fundo Patrocinado, não dignifica a modalidade em si, a modalidade de voleibol. E o que nós queremos é cada vez mais que haja desportistas em todas as modalidades e que as modalidades sejam um exemplo para a nossa juventude. E alguém festejar um título com
com garrafas de água, acho que está tudo dito, não é? É que eu não tenho palavras para descrever isto. Provavelmente as pessoas que nos ouvirem vão dizer, mas ele é adepto do Benfica, por isso é que está a dizer isto. Não, não. Eu acho que é mesmo ridículo, independentemente do clube. Independentemente do clube, acho que a Federação devia refletir e que isto sirva de exemplo para que não aconteça nem em outras modalidades, nem... não pode acontecer. Isto é algo que não tem justificação. Se calhar estas federações também deviam tal como a Federação Portuguesa de Futebol, que é muitas vezes criticada, mas também muitas vezes também é pioneira em coisas boas. A Federação ainda há pouco tempo realizou uma formação para diretores, que foi um sucesso, onde participou, por exemplo, o Miguel Albuquerque, onde participou tantas outras pessoas ligadas ao futebol. Se calhar era um exemplo a seguir, as próprias federações se autoqualificarem para depois não acontecer situações ridículas destas que só sei lá, eu volto à minha palavra de há bocado, que para além de caricatas quase que chegam ao ridículo de uma justificação que não é nenhuma justificação, pronto, é uma desculpa completamente esfarrapada. Sim, isto vai colidir diretamente naquilo que foi a conversa que tivemos aqui há umas semanas sobre a cultura ou a ausência de cultura desportiva em Portugal. Efetivamente, nós somos um país com muito pouca cultura desportiva e isso reflete-se neste tipo de situações. Eu obviamente não querendo ser ofensivo para a Federação de Vôlei, acredito que tenha sido uma experiência que lhes vai servir para o futuro, um erro que não vão voltar a cometer. Agora, obviamente foi lamentável, quer dizer, não faz sentido nenhum estarmos a este nível e quando falávamos, e essa é a realidade, que as modalidades chamadas amadoras têm cada vez mais equipas profissionais e quando falamos dos clubes grandes e principalmente do Sporting e do Benfica, são modalidades altamente profissionais, não faz sentido nenhum depois termos este tipo de situações em que há uma justificação que acaba por nem ser bem, parece-me quase que só há desleixo, que é este fim de semana não dá jeito de ninguém da Federação ir aos Açores e levar o caneco, portanto, fica para outra altura, e esta ausência de responsabilidade, a forma leviana como se tratou o tema e como se permitiu que acontecesse isto, ainda tira mais credibilidade àquilo que é a modalidade, porque as pessoas já olham para o voleibol de uma maneira se calhar pouco saudável, porque todos nós nos recordamos de equipas fortíssimas do Sporting de Espinho, do Benfica, na década de 90, e obviamente que enquanto tínhamos o Miguel Maia, o João Branha, que eram jogadores incríveis e depois foram para os Jogos Olímpicos e no vôlei de praia fizeram campanhas fantásticas, e aí toda a gente olhava para o voleibol, e depois, principalmente quando o Sporting deixa de ter voleibol, e pelo facto do Porto também não o ter, parece que a modalidade ficou ali um bocado no esquecimento, só com o Benfica ali a segurá-la. Entretanto, regressa ao Sporting e sente-se que vamos voltar a ter destaque no voleibol, as transmissões televisivas aumentam, parece que aumentou o interesse, mas depois o que nós assistimos é 90% do campeonato é feito com pavilhões vazios, e isso é uma realidade que eu assisti de perto, e quando digo pavilhões vazios falo do pavilhão da Luz e falo do pavilhão João Rocha, com pouquíssimas pessoas a verem jogos de voleibol, e toda a gente à espera dos momentos da decisão para aí sim encher os pavilhões, principalmente para ver um Sporting Benfica, que este ano nem sequer foi o caso de ser a final e não poderia ter público. Portanto, isto reflete tudo aquilo que é a ausência da cultura desportiva, e depois do lado das federações tem que haver a preocupação cada vez mais de vender a sua modalidade. E vender a sua modalidade é através da promoção, é através do incentivo àquilo que é a qualidade do espetáculo e dos seus intervenientes. E se quando temos uma equipa a ganhar um título e não há uma taça para festejar, quer dizer, acho que não é preciso dizer mais nada, não há aposta nenhuma nessa modalidade. Parece que aquilo foi um jogo entre solteiros e casados, entre amigos, e no fim a malta juntou umas garrafas, até foi engraçado. Espero que não vire um circo mediático, porque seria mau, mas até foi engraçado. Os jogadores do Benfica fazem ali uma taça com umas garrafas e estavam ali a festejar. É simplesmente triste. É simplesmente triste. E até porque a Federação de Voleibol já é recorrente nestas situações. Eu lembro-me que agora, ainda há bem pouco tempo, numa competição feminina, eu não sei qual era a competição, eu sei que era um jogo importante, em que o Sporting perdeu e não se desculpou por causa disso, mas que chegaram ao ridículo de só haver árbitros, portanto não haver árbitros de linha. O que quer dizer que tinham que ser os árbitros, portanto o árbitro que está normalmente sentado um pouco numa zona superior, o árbitro principal, e o árbitro que está do outro lado, que tinham que confirmar se as bolas tinham saído ou não, o que para um jogo de voleibol, com aquela importância, também se nota
David, então é mais grave ainda. É um total de... E numa altura, atenção, e numa altura que não há desculpa nenhuma, porque era a única competição que estava a acontecer. Portanto, não há formação, não há falta de hábitos, não há falta de nada. O que foi falta de vontade de nomear de nomear mais É falta de quatro organização. elementos. Exatamente. Falta de É falta de organização, porque um bilhete para os Açores custa 500 euros. O mais caro possível. Já estou aqui, se calhar, a inventar E atenção que é o Estado que paga, não, nem sequer é as federações, é o Estado. Não, mas o que eu estou a dizer é falta de organização. Não sendo uma situação única, é uma falta de organização da Federação. Sabem qual é a conclusão que eu chego? É que se calhar não há ninguém que queira pegar na Federação e quem está lá está cómodo. Isto é como nos clubes também. Os clubes também é a mesma coisa. Quando não há oposições, os presidentes, os treinadores, quando não têm adeptos a reclamar, fazem o que bem entendem e dizem o que bem entendem. Sim, o jogo que tu referias era o Sporting com o Leixões feminino. Exatamente. Efetivamente isso foi uma situação também ridícula. E o Rafa está a dizer, é verdade, que todos nós nos recordamos aqui há uns anos atrás, ainda hoje acontece um pouco, mas como tu dizias, a Federação tem estado a trabalhar para que isso não aconteça, mas há uns anos atrás os dirigentes e até os treinadores dos clubes de futebol de menor dimensão, portanto, e dos bairros, em geral eram aqueles que passavam mais tempo no café do clube. Portanto, a malta que estava ali mais tempo no café, ou um era treinador, ou outro era o presidente, ou outro era o diretor desportivo, porque era a malta que fazia aquilo com algum altruísmo e com boa vontade, mas aquilo não era a vida deles, não é? E quando olhamos para as federações, e dá a sensação que algumas delas parece que funcionam assim, a pessoa que está disponível, ok, parece que está ali a fazer um favor, e depois a modalidade assim nunca vai evoluir, precisamente por isso não há oposição, não há se calhar vontade de ter o cargo, não é aliciante e depois cai num marasmo que se propaga para aquilo que são os adeptos e os possíveis adeptos, que deixam de o ser. Exatamente. Bruno, tu agora tu tiveste recentemente uma função que lidavas com várias modalidades. Tu sentiste que nos dirigentes do Sporting das várias modalidades eles também se queixavam destas situações que as federações não funcionam bem? Assim, há casos e casos, não é? Cada federação tem as suas diferenças. Uma federação que se calhar não funcionava muito bem era a da Hóquei Patins, mas a realidade é que foi uma federação, ou é uma federação, que tem tido a preocupação permanente de melhorar, de ouvir os clubes, de evoluir, de apresentar propostas e de analisar as propostas que são apresentadas pelos clubes, e percebe-se que há vontade de promover a modalidade, porque o hóquei patins é uma modalidade com uma representatividade enorme no nosso país, sempre foi. E há uma até vontade provavelmente temos o melhor campeonato, não é? Provavelmente temos o melhor campeonato da Europa, não é? Da Europa e do mundo, sim, da Europa e do mundo será seguramente. Portanto, eu acho que aí é uma federação que tem sido um exemplo. Eu já não falo, obviamente, no caso do futsal, é a Federação Portuguesa de Futebol, portanto, aí o nível de profissionalismo é elevadíssimo. É uma das federações mais poderosas economicamente e também a nível estratégico de organização. A Federação Portuguesa de Futebol é um exemplo a nível mundial. E depois as outras, quer dizer, eu acho que têm-se vindo a tentar adaptar. Agora que não tem havido um grande contributo para aquilo que é a promoção das modalidades, eu acho que continua a não haver. Acho que continuamos muito longe daquilo que podíamos fazer. Poderíamos capacitar muito mais receitas, muito mais adeptos, muito mais atletas, e não o fazemos precisamente por isto, porque somos um país muito vocacionado e muito virado para o futebol, e tudo o resto é um bocado por tentativa e erro. A malta não dá para o futebol e tenta ver se serve noutra modalidade. E depois aterra ali e pronto, se sentia confortável, por lá fica. Pessoal, David, posso dizer só uma coisa? Força. Pode até ser o meu minuto, os meus 30 segundos finais. Acho que o que Bruno... Não, tens 2 minutos. Vamos então fazer as notas finais e tu podes começar já e tens 2 minutos. Vai de encontro àquilo que eu vou dizer. Mas mesmo na escola, quando nós andávamos na escola, qual era o desporto que nós jogávamos? Era futebol. Por isso é que o futsal também tem a aceitabilidade que tem hoje em dia, porque nós jogávamos nos pavilhões. Todos nós fizemos isto. Segunda situação, acho que é importante dizer, importante focar o Nemias, que é o primeiro português que poderá entrar na NBA. Tem 21 anos, é do Val da Amoreira,
tem 2,15 m, 112 quilos. Jogou no Benfica, jogou no Barreirense, não era titular no Barreirense, tentou no futebol, não teve sucesso, e neste momento está a tornar-se um dos sérios candidatos a entrar na NBA e ser o primeiro português a entrar na NBA. Acho que num programa como o nosso, em que falamos de todas as modalidades que achamos importante durante a semana, para além do futebol, acho que é uma homenagem que podemos fazer ao Nunes. Segunda situação, o arranque no MotoGP desta semana do Miguel Oliveira é qualquer coisa de fenomenal. Só o arranque, depois ele teve o problema com a moto, que ficou sem display na moto, ou seja, não sabia em que caixa de velocidade estava, não sabia a informação da velocidade, nem nada disso. Terminou em 15º, mesmo assim nos pontos, mas o arranque, ele parte do 12º lugar e na primeira curva está em 3º lugar. É um arranque extraordinário para quem gosta de motas, para quem gosta de velocidade, acho que vale a pena ver. E por aqui me fico com uma das modalidades que neste momento, um dos desportos que mais fala, por causa do motociclismo do Miguel Oliveira, portanto, acho que, e com Nunes em relação ao basquetebol na NBA. Bem, Bruno, as tuas notas finais, quase que aposto também vais falar daquilo que o Aftab falou agora. O Aftab rouba-me claramente, eu vou levantar aqui um bocado a câmera, isto no podcast pode-se ver, ali em cima se conseguem ver. Exatamente, tu és fã. Portanto, eu sou um aficionado do Miguel Oliveira desde que ele tinha praticamente 13, 14 anos, acompanhei no Campeonato Espanhol, no SEV, Moto3, Moto2, MotoGP, já o sigo há muitos anos, ainda sou do tempo de ver corridas dele com o Alex Rins e com o Maverick Vinales no Campeonato Espanhol. Portanto, lembro-me do Miguel Oliveira muito pequenino, na Rookies Cup, a espalhar magia, e sou, sem dúvida, um aficionado de motociclismo. Sigo há muitos anos, ainda antes do Miguel Oliveira ser nascido, já havia MotoGP, porque gosto mesmo muito desde miúdo. O destaque também a passar por aí, pelo início deste Campeonato do Mundo, não tanto o Miguel Oliveira, porque este circuito do Qatar, que foi palco de uma ronda dupla, portanto foram 2 corridas em 2 fins de semana seguidos, não é claramente um circuito para as KTM, para que se perceba, a KTM é uma moto que se caracteriza por ser muito forte na travagem, mais tardia, mas não é tanto uma moto de velocidade em curva, e as Ducati e as Yamaha são motas muito mais vocacionadas para esse tipo de desempenho, de velocidade em curva e de grande aceleração. Por isso é que se viu um domínio quase total da Ducati e da Yamaha, com a Suzuki, que é uma moto também muito equilibrada ali pelo meio. O Miguel Oliveira fez um 13º lugar na primeira corrida, faz o 15º nesta segunda corrida, como o Aftab disse, fez um arranque fantástico, um bocado à imagem do que tinha feito o Jorge Martins na semana anterior, passa 12º para 3º ali na primeira curva, mas depois a partir da segunda volta, ele ainda andou ali pelos primeiros 5 lugares, a partir da segunda volta o dashboard avariou-se, ele ficou sem o controle de temperatura dos pneus, que é uma coisa fundamental em motociclismo, sem saber em que velocidade é que ia, e as passagens de caixa também é importante. Os mapas técnicos são setups da moto eletrónicos que também vão sendo alterados ao longo da corrida em função do desgaste dos pneus, do consumo do combustível e tudo isso, e ele não teve acesso a nada dessa informação. Portanto, ele fez uma corrida toda em feeling, de sensações, sem ter informação nenhuma, ao contrário de todos os outros pilotos. Portanto, isso foi penalizador. Agora vamos para Portimão, daqui a uma semana, e aí penso que a história já será outra, e que o Miguel já terá outra oportunidade para brilhar, e aproveitar também ainda no mundo do MotoGP, mas em Moto3, para falar de um nome que peço que registem, que se chama Pedro Acosta. Podem já registar, podem ir às redes sociais e começar a segui-lo. Ouviram aqui pela primeira vez que poderá possivelmente ser o sucessor do Marc Marquez, porque é um miúdo de 16 anos que tem um potencial fantástico, ganhou a Rookies Cup ano passado, este ano na primeira prova ficou em 2º lugar, e agora nesta segunda prova ele foi penalizado por uma questão nos treinos, e teve que partir do pit lane, das boxes, e só pôde partir do pit lane depois de todo o pelotão passar a primeira curva, ou seja, ele arrancou com 11 segundos de atraso e foi ganhar a corrida na última volta, de uma forma absolutamente incrível, como eu já não vi há muitos anos. É um nome a registar, e fica aqui também a minha recomendação para que comecem a acompanhar o motociclismo, porque é apaixonante, vão gostar muito e desligam um bocado do futebol também. Pronto, e chegamos então ao fim desta primeira parte do 4º programa do Magazine RLX Desporto. Seguimos já a seguir com a rubrica A Jornada Delas, da Daniela, que depois também terá uma entrevista. Quanto a nós, estaremos cá de hoje a 8 dias para mais uma edição do Magazine RLX Desporto. Pessoal, divirtam-se, protejam-se
E se possível pratica desporto, agora já dá para sair um bocadinho. Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa.